Então, por favor, Pedro Henrique Torre, vamos lá com Flamengo e Vasco, clássico dos milhões, a vantagem rubro-negra. Pedro. Flamengo com a vantagem, 1-0 na última semana, Bruno Henrique fez, então agora pode perder por um gol de diferença, que avança à sétima final de Campeonato Carioca consecutiva. Essa é a temática aqui no Vasco, ainda mais depois do confronto contra o Nova Iguaçu na quarta-feira pela Copa do Brasil. O time acelerou finalmente sobre o comando de Fábio Carille, talvez a melhor atuação sobre o comando do novo treinador. Então, porque é o seguinte, o Jufo e o Pedro trouxeram esses dados, né, de como nos últimos 30 jogos só 2 vitórias do Vasco, tá ali embaixo, né? E no Vasco e Flamengo tem desequilíbrio, Mas é que né? parece que o desequilíbrio fica muito grande, né? Ele é evidenciado pelos números. Meus amigos, está chegando a hora, hein? Flamengo e Vasco, semifinal do Campeonato Carioca. Vamos aqui trazer para vocês as últimas notícias e informações desse clássico dos milhões. Vai ser jogão, hein? Lembrando que o Flamengo já tem aí uma boa vantagem, mas o Felipe Luiz não quer saber desse negócio de vantagem não. Quer ir pra cima e fazer mais gols e, logicamente, conquistar mais uma vitória no comando, né, da equipe rubro-negra. Vamos aqui deixar os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre Flamengo e também sobre o time do Vasco. Então, por favor, Pedro Henrique Torre, vamos lá com Flamengo e Vasco, clássico dos milhões, a vantagem rubro-negra. Pedro. Tudo bem, Bruno? Poesia, quem tem a poesia nas palavras da Veveta é outra pessoa que está por aí. Tudo bem, Mário? Um beijo para você também. Um abraço a todos que estão no estúdio. Teremos talvez poesia com a bola amanhã no Maracanã? Não sabemos. 17h45 esse confronto Flamengo e Vasco, jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Flamengo com a vantagem, 1-0 na última semana, Bruno Henrique fez. Então agora pode perder por um gol de diferença, que avança à sétima final de Campeonato Carioca consecutiva. Desde 2019 o Flamengo carimba ali a sua vaga na decisão, é o atual campeão, busca o bicampeonato consecutivo. Agora, em pouco, o Flamengo divulgou um boletim médico, o Dr. Fernando Sasaki, e confirmando assim que Alexandro e Juninho estão liberados. Depende do Felipe Luiz para utilizá-los no clássico de amanhã. O Cebolinha e o Michael ainda dependem de mais um tempo, estão evoluindo, já não sentem dores. O Cebolinha mais ainda, porque já vai começar a fazer um trabalho de preparação física, mas vão levar mais algum tempo. Esses ainda são desfalques. Lembrando que Danilo, que não participou do último jogo, ele também é aguardado. Assim, foi mais um poupado da última partida, gramado sintético, assim como o De La Cruz, que ficou no banco de reservas, mas a questão do joelho e tudo mais, o Felipe Luiz até comentava que não tinha utilizado por conta disso o Uruguai. Então, ontem teve treino aberto no Ninho do Urubu, homenagem aos 300 jogos do Arrascaeta, mas quem falou foi Rossi, experiente já goleiro argentino, que tem uma das vozes de liderança ali no Flamengo, falou um pouquinho sobre essa semifinal contra o Vasco, e a gente ouve e vê agora o goleiro do Flamengo. Primeiro, o Felipe é doido por querer vencer, isso sim. É bom que ele também tente transmitir isso para todos nós, porque sim, vai ter jogos que quizás a gente não vai jogar bem, vai ter jogos que não vai sofrer, vai ter jogos que não vai conseguir vencer. Essa fase dele de sempre tentar mostrar para nós que a gente tem que jogar para vencer, que tem que vencer, vai chegar um momento que não vai se virar normal quizás, mas vai ser muito difícil para os outros times saber que vencer o Flamengo vai ser difícil. Tá, então, o Rossi falando um pouquinho. O Flamengo tem um retrospecto, como a gente tem falado bastante, muito bom diante do Vasco. Dos últimos 31 jogos, apenas 2 derrotas, mas tem sempre que ficar bem alerta. Basta um jogo, né, com 2 gols de diferença nessa derrota para perder essa vaga. Então o Flamengo vai entrar bem atento e aí, se avançar à sétima final de Campeonato Carioca, a decisão já é na quarta-feira, 12 de março, porque foi tudo antecipado por conta da data FIFA. Bruno, Mari. Se a gente olha o retrospecto, já dizia Veveta, macetando pro lado do Flamengo, né?
De ladinho, um coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Pois é. O Jufo deve ter dançado essa no carnaval também, né? Tem a referência. Tem a referência pop, mas tem a referência de Veveta Desse também. lado também, né? E aí, porque ele trouxe aquele outro dado, que são 15, nos últimos 15 anos, só 2 vezes o Vasco conseguiu esse resultado. Não, é o macetando pro lado do Flamengo, né? É. Macetado é o Acelera Vasco. aí, hein, ô Jufo? Bom dia, Bruno, Mari, acelera aí. Essa é a temática aqui no Vasco, ainda mais depois do confronto contra o Nova Iguaçu na quarta-feira pela Copa do Brasil. O time acelerou finalmente sobre o comando de Fábio Carilli, talvez a melhor atuação sobre o comando do novo treinador, e ganhou por 3-0 da equipe da Baixada Fluminense e classificou para a Copa do Brasil. E a grande novidade nesse jogo foi o Nuno Moreira, que fez a estreia dele pelo Vasco no ataque e trouxe o Felipe Coutinho de volta para o meio-campo e ainda potencializou o Felipe Coutinho. Nuno Moreira deu uma assistência para o Ryan e fez uma parceria muito boa com o Coutinho, com várias tabelas, abrindo espaço, e o Coutinho acabou fazendo 2 gols e o Vasco conseguiu essa grande vitória diante do Nova Iguaçu. Um gás a mais para esse jogo, para essa decisão na semifinal do Campeonato Carioca diante do Flamengo. O Vasco precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para chegar à decisão, que não vai desde 2019. Então o Fábio Carilli deve armar um time mais ofensivo, já que até o Tietchan está com uma lesão no joelho direito e deve ficar de fora ainda dessa partida. O Fábio Carilli vai abrir mão dos 3 volantes, vai com o Coutinho no meio-campo, e o Nuno Moreira deixou aquela dúvida no ar. Afinal, o Lloyd Augusto estava com mais chances de começar no time titular na ponta esquerda, formando o ataque com o Ryan e o Verratti, mais a boa atuação e a torcida ter amado o Nuno Moreira nessa estreia já deixou o Fábio Carilli com uma pulga atrás da orelha. Não tem tempo de treinar, afinal o jogo já é sábado, e o Carilli falou que o mental vai ser o mais importante. Vamos ouvir o treinador do Vasco. A preparação para sábado vai ser mais mental. É um jogo que a gente vai ter que ter muita sabedoria, muita inteligência, saber dosar a vontade de ganhar com aquela vontade excessiva que nós tivemos. Para mim foi excessivo. Tem que saber jogar o jogo, tem que ser firme, tem que ser forte, temos que jogar. Então, primeiro é isso, recuperar bem, potencializar em cima de reuniões e conversas, mas principalmente o mental. É isso então, Vasco com o mental lá em cima, querendo aproveitar esse gás do Nova Iguaçu, dessa classificação, para poder reverter essa vantagem do Flamengo e chegar à final do Campeonato Carioca. Mari, Bruno, eu não consigo ver vocês daí porque eu só tô com uma câmera aqui, a minha equipe, mas me disseram que a Mari tá apresentando o Sport Center de Abadá hoje, que ela se recusou a tirar, Bruno, é verdade isso? Não, tá comportada. Então, Profissional, viu, Ju? tava suja. Aí eu achei melhor, não combinava com o look do dia. Muita cor, bloco do coruja da Ivete. Mas ela tá com a pulseirinha da triagem, sabe? Aquela quando você chega assim, Eu só tive pra que medir a cortar. pressão. Tive que cortar, senão eu ia chegar com ela aqui hoje. A pulseirinha veio. Triagem. Cheio de pulseira VIP, agora com pulseira da triagem. Clássico dos milhões, cada vez mais desigual. Olha aí, Bruno, você que pediu essa tela. Então, porque é o seguinte, o Jufo e o Pedro trouxeram esses dados, né? De como nos últimos 30 jogos, só 2 vitórias do Vasco. Tá ali embaixo, né? Flamengo, 17 vitórias. E em outros clássicos do mundo, será que existe tanto desequilíbrio? Olha, você vê Inter e Milan, só 7 vitórias do Milan. Olha United e Liverpool, 10, 10 e 10. O Bayern até que tem boa vantagem sobre o Dortmund. Olha Real Madrid e Barcelona, El Clássico, equilibrado. River e Boca, também equilibrado. Palmeiras e Corinthians também, 10, 10 e 10. E aí até é uma boa referência, porque eu acho que talvez até sirva também, né, Marra, para Liverpool e United, porque assim, por exemplo, no caso de Palmeiras e Corinthians, é um momento muito forte do Palmeiras e um momento de baixa do Corinthians, mas você vê, é um clássico, tá tudo equilibrado. Como talvez seja de Liverpool e United também. E no Vasco e Flamengo tem desequilíbrio, né? Parece que o desequilíbrio fica muito grande, né? Ele é evidenciado pelos números. Por mais que seja um clássico, o Vasco não consegue responder como os outros que também estão em baixa respondem em uma ocasião especial como a situação de um clássico, né? Sim, isso é assustador, né? Essa diferença tão grande assim é assustadora. Por mais que a gente entenda que
eles pegaram caminhos bem diferentes na Avenida do Sucesso, porque o Flamengo se organizou. Sim. Sim. Talvez se a gente voltar no tempo aí 10 anos... Década de 2000. Início ali, 2000 para 2000, antes do primeiro rebaixamento do Vasco, 98, né? Vamos aumentar um pouco ali, até o primeiro título, né? O título da Libertadores do Vasco. Não, mas é porque na época... Vai para 98 já, isso? Não, é que eu tô falando porque... Mariana nem existia. Foi a minha infância. Um ano de idade, Foi a minha ou quatro infância. que eu tinha. Não, mas é isso mesmo, né? Nesse período. Minha infância lá no Rio, torcida do Vasco em relação justamente à torcida do Flamengo e tudo mais, que a gente tá falando de diferença de números, pô, o Vasco dava um banho, só que equilibrava na vontade do Flamengo, porque era... Até nas outras modalidades esportivas. Lembra disso, Jailson? Quais outras Não, modalidades? como o Vasco na época, né, foi uma política ali muito forte de ter de o esporte investir em olímpico, tudo, isso. sim. Isso acabou quebrando o clube também. Então, mas eu digo que essa questão de equilíbrio que a gente está falando de clássico, que hoje o Vasco não está conseguindo fazer frente ao Flamengo, na época o Vasco era financeiramente melhor e tecnicamente os jogadores eram muito acima dos jogadores do Flamengo. Mesmo assim, nos clássicos, o Flamengo na vontade, na torcida e tudo mais equilibrava. Coisa que o Vasco hoje não está conseguindo fazer nos últimos jogos. Mas eu acho que, assim, de 98 para cá... Hoje, muito forte, a gente vive a era do dinheiro, né? Faz muita diferença. Configuração completamente diferente. Eu só citei ali um recorte. Não, claro, historicamente. Exatamente. Porque foi o auge do Vasco, Libertadores, no Centenário e tudo mais. E uma coisa que o Vasco não tem e que nesses outros clássicos existe é o fator de poder jogar em casa, né? Porque praticamente não tem os jogos em São Januário. Teve faz uns 4 ou 5 anos, Nossa, né? Com eu briga. acho que você tem muita razão nessa observação. Eu acho muito porque o Vasco bem não joga, relevante. né? É uma discussão, Palmeiras e Corinthians. Corinthians está toda hora recebendo. é uma discussão bem Palmeiras lá. relevante, essa questão de São Januário Será também. que entra nessa conta muito do estádio também, Marcos? Eu acho que entra sim, porque, tipo, você jogar em casa... você não vai ganhar os jogos em casa. Tá bom, mas você também não vai perder todos, né? Eu acho que em não casa. eu não sei se equilibraria o confronto, mas acho que não seriam só 2 vitórias, né? Tem a questão do que eles falam do ambiente hostil, né? De São Januário e tudo mais, hostilidade, enfim. Porque é a rivalidade ali... Não tô falando de violência, não. Tô falando de campo mesmo. Mas aí teve até essa questão toda de São Januário uma vez, acho que o Flamengo ganhou, se eu não estou enganado, o gol do Everton Ribeiro. Isso que eu ia falar, do Everton Ribeiro e Você tal. perguntar pro adversário, onde é melhor jogar? No Maracanã ou em São Januário? Claro que ele vai falar Maracanã, é óbvio, exatamente. Claro. Até o Vasco tentou criar esse desconforto, levando o jogo ali pro mas não pro Newton Santos. Achei até legal que o Felipe Luiz, na entrevista depois, falou que teria feito o mesmo, né? Claro. Tentar criar algo diferente, tentar tirar o Flamengo da zona de conforto. O Felipe Luiz foi muito correto mais uma vez na entrevista. Mas aí muda pros dois, né? Oi? Mas aí muda pros Muda dois. pros dois, E o jogo foi muito violento, principalmente no primeiro tempo, né, Gerson? Por isso que o Carille até fala em tentar dosar essa vontade, né? Exato. Olha, eu sinceramente gostaria muito, galera, que o Flamengo, né, agora, às vezes que fosse enfrentar o Vasco, que jogasse em São Januário, né, que tivesse ali, logicamente, uma estrutura que hoje não tem, né, o estádio não tem essa estrutura para dividir ali o público. Por exemplo, no Campeonato Carioca, você tem uma regra que tem que dividir 50-50. Parece que no brasileiro é diferente, né? É uma carga de ingresso bem menor para o visitante. Aí você consegue até colocar ali, né, um público ali dentro de São Januário. Mas a questão toda é a saída, né? A saída ali do estádio é uma única saída, então assim, pode ter uma violência muito grande. Mas se tiver segurança, tiver estrutura, olha, sinceramente, para o Flamengo não muda em nada. Por quê? Porque o Flamengo vai estar jogando como visitante. E como visitante, o Flamengo jogando em São Januário, mano, não deixa de ser no Rio de Janeiro, tá? Não deixa de ser aonde o Flamengo está acostumado a jogar, que é no Rio de Janeiro. Seja em São Januário, que jogou lá e venceu o Vasco, seja no Newton Santos, que o Flamengo tem um retrospecto melhor do que o Vasco também jogando lá, seja no Maracanã, ou seja, é o Rio de Janeiro, é o clube, né, ao qual a gente sabe que tem ali a sua enorme torcida no Rio de Janeiro, e todos os torcedores não vão deixar de comparecer só porque é em São Januário ou até em outro estado. A gente vê que o Flamengo é um dos times que sempre esgota todas as suas cargas de ingresso como visitante. Então, o Vasco venceria mais jogos se fosse lá. Olha, pode até fazer um pouco mais de diferença jogando em casa, mas o time do Flamengo hoje, olhando, né, para as duas equipes, é amplamente melhor do que a equipe do Vasco. Olha aí, galera,
a informação, né, sobre a parcial de ingressos vendido até agora, tá? 30 mil ingressos foram vendidos até esse momento, lembrando que esse jogo o Flamengo é o mandante. Na semana passada tivemos 10.966 torcedores, um público muito baixo, muito por culpa do Vasco, né, que resolveu levar um jogo para um campo neutro, né, ou seja, Newton Santos, que não beneficiaria ninguém. Então, assim, foi ruim, financeiramente falando, foi ruim para o torcedor que ficou sem ali as viabilidades que o Maracanã tem. Então, assim, não resolveu de nada, o Vasco perdeu o jogo também. Agora, no Maracanã, você vê que ainda não chegou, né, o dia do jogo, o jogo é neste sábado, e já temos aí mais de 30 mil. Lógico, ainda está longe de ser um grande público, muito por conta dos preços, né, os preços praticados. R$100 aí o ingresso para o público geral, a gente sabe que para um padrão de campeonato carioca é um valor um pouco elevado, né? Mas esperamos, né, que tudo seja ajustado e que o preço passe a ficar justo para que o público consiga, né, arcar e chegar até o Maracanã com a sua família, com seus amigos, né, levando ali toda a galera para assistir os jogos do Mengão. Acredito que no Brasileiro o nível melhor e aí o público claramente vai melhorar. Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu tô trazendo mais novidades desse confronto entre Flamengo e Vasco e também, lógico, as notícias e bastidores do Mengão para você. Fica ligado aí para você não perder nada. Já já eu volto. Saudações. Fui!